Salve, também do Catalenha. Estava lendo ali no computador a notícia do Outras Palavras sobre o PL das fake news. Eu não gosto de falar fake news, me parece uma expressão colonizada. Fake news é notícia falsa. Mentira, né? Como a gente conhece, mentira. Só que divulgada por empresas de comunicação. Aí estava rolando, depois desse trauma aí dessa eleição, teve tanto disparo mentiroso, de WhatsApp, do que for. E aí surgiu esse PL lá que está rolando no Congresso, que estava sendo pedido para botar em urgência. Porque se não for em urgência, vai ficar pulando de comissão em comissão. E cada comissão tem seus deputados, tem lá os consciência vendida, que não deixa passar o que não interessa às grandes empresas. E essas empresas, Google, Facebook, estão fazendo pressão sobre os parlamentares e começaram uma campanha pesada de desinformação, como é o trabalho deles, né, desinformar. E pressionaram os deputados e aí não foi votada a urgência. Ou seja, para essa eleição, se for desse jeito, vai estar liberado mentir à vontade. Tem coisas que a gente fica olhando como a informação é manipulada. Do Congresso, Casa Legislativa, Assembleias, Câmara de Vereadores. O que se informa a respeito? Não se sabe muita coisa a respeito. A mídia não anuncia, não diz, não explica. Né? Aquilo ali é público, é dinheiro público. É pela atuação dessas casas legislativas que resulta ter miséria e não tem combate à miséria. Que resulta ter tanta ignorância e não tem melhora na educação. Você vê a respeito do time de futebol. A notícia é dada minuciosamente. Sabe-se fofoca familiar dos jogadores, sabe-se fala da família, do jogo dos clubes. E olha como é que as torcidas se mobilizam. Se mobilizam e pressionam seus clubes por quê? Porque tem informação. Agora, sobre o Congresso, sobre o dinheiro público, o nosso dinheiro, não tem informação. E aí a gente não pode se mobilizar e cobrar. Dinheiro público é dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de todo mundo. Como é que faz o orçamento secreto com dinheiro público? E por que a mídia não trata isso como um escândalo que é? O que é secreto com dinheiro público é roubo. É roubo. Agora, dois pastores são flagrados pedindo propina em ouro. E é engraçado, né, a insidiosidade que o cara fala, não, você usa ouro como joia, bota colares de ouro, bota coceiras de ouro, somando 1 quilo para a gente ganhar. Isso aí, e aí, quando isso vem à tona, o que acontece? Decreta-se segredo por 100 anos do encontro do presidente da República com esses pastores, que são falsos pastores. Isso não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com religião, com cristianismo, é jogo de interesse. O que a gente precisa é se informar. Orçamento tem que ser uma coisa publicada, a gente tem que saber quanto ganha seu município, você sabe? Não se fala quanto ganha o município, quanto é que arrecada entre os impostos, as multas, tudo que arrecada o município. Não se fala como é que esse dinheiro é aplicado, em que secretaria, sabe? Aonde vai o dinheiro, nosso dinheiro, a gente não é informado. O orçamento do Estado, a gente não fica sabendo, não sai na mídia, a mídia não publica, a gente fica desinformado e aí não pode pressionar. E a gente é obrigado a conviver com gente igual lixo na rua, com uma desinformação gritante, domínio por empresas das comunicações. A gente não fica sabendo o que não interessa ao poder econômico, que é o que está por cima do poder público. Eles não querem que as coisas sejam divulgadas para a população, para continuar saqueando o nosso dinheiro e estragando a nossa vida em sociedade. A criminalidade, ela nasce da miséria, porque as empresas do crime vão buscar seus funcionários entre os desesperados, que estão doidos para consumir, estão debaixo de um massacre midiático e ideológico, né, que a pessoa só é valorizada quando tem coisas e roupa de marca e consome. E a gente não fica sabendo como ver, como verificar o que é nosso. É preciso a gente ter informações, é preciso a gente tomar as informações, é preciso que o povo se comunique e não fique sentado no sofá esperando a comunicação chegar por empresas privadas. Empresa tem interesse em lucro, não na verdade. Quando a verdade atrapalha o interesse econômico, essas empresas simplesmente mentem, enganam a população. É preciso a gente se ligar nisso e buscar essas informações que são negadas safadamente para ser roubada o nosso dinheiro público,
que devia estar sendo aplicado na educação, no saneamento, na urbanização das periferias, das favelas, matando a fome de quem tem fome. Olha lá, vamos sair da frente. Fala. Bom, é isso. Agora tá rolando o pele das fake news. Vai lá, tô gravando aqui. Ai, meu Deus. É isso que a gente está fazendo. A gente está vivendo um país sem saber o que acontece, sem saber o que é feito com o dinheiro público, tendo que conviver com miséria, com ignorância, com desinformação, com criminalidade, com abandono. Nada disso é preciso. Há condições de servir a todo mundo dos seus direitos. Há condições. E a gente não fica sabendo que há condições, porque a mídia safada esconde isso, a gente fica desinformado. A desinformação gera acomodação, conformação, gera inação. A gente fica nessa pradeira porque a gente não sabe o que está acontecendo. Para saber, a gente tem que correr atrás, tem que intuir. Política, ela não é exclusividade de partido. Política se faz onde tem gente, onde tem conjunto, onde tem uma favela, tem política, embora não tenha partido. Onde tem um aglomerado de pessoas, tem política. Onde tem um grupo de pessoas, tem política. Política vem de poli, não vem de partido, não. Poli é um monte de gente. Onde tem um monte de gente, tem política. A gente está condicionado a acreditar que política é coisa para partido, é mentira, não é. Política é coisa para ser discutida fora das instituições, entre as pessoas. É preciso abrir espaço de debate, de diálogo, de conversa, a respeito da sociedade, a respeito do orçamento, a respeito da política partidária. E não se deixar cooptar pela política partidária ou delegar os poderes para eles. É preciso a população tomar a frente, é preciso a população se informar. E é preciso que a população também tenha acesso aos veículos de comunicação para que ela se comunique. E isso é uma estratégia usada na nossa sociedade. A comunicação é posta na mão de gente endinheirada, de mega empresa, de interesse econômico. E a população é legada a segundo plano. É como se fosse um bando de otário sendo enganado e sofrendo as consequências desse engano, nessa concentração absurda de renda, onde o pobre não entra no orçamento, fica lá em último plano, em primeiro plano está o interesse econômico. A gente precisa transformar a nossa sociedade em sociedade humana e colocar o ser humano em primeiro plano. Onde tem miséria, tem prioridade. Onde tem infância, tem prioridade. Onde tem velhinho, tem prioridade. E não a prioridade é sempre da economia, é sempre dos mega empresas, é sempre dos mega banqueiros. A gente viu aí a batalha que foi para arrumar a mixaria durante a pandemia para as pessoas que não tinham condição de ficar em casa sem passar fome. Uma mixaria que foi discutida meses até sair. Agora, para os bancos foi 2 dias. Em 2 dias saiu mais de 1 trilhão e 500 bilhões para banqueiros que não estavam passando fome. É preciso a gente se ligar, é preciso a gente tomar conta do que é nosso. O que é público é nosso e tem que ter divulgação. Tem que ter um outdoor fora de cada casa governante, de cada casa de governo, de cada casa legislativa, uma placa imensa dizendo quanto tem de orçamento e em que está sendo aplicado. Para a gente parar de ser roubado. A gente é roubado socialmente, cotidianamente, desde sempre. Nunca houve uma democracia. A democracia vai haver quando o povo tomar conta do que é seu, tiver informação a respeito do seu orçamento e do seu governo. E o governo não pode ser mais dos endinheirados, como tem sido até hoje. Vamos abrir o olho, moçada. Vamos abrir o olho para poder deixar de ser enganado, deixar de ser feito de otário, como a gente é. E obrigado a viver uma vida de merda, angustiante pra caramba, sem nenhum sentido, além de consumir, disputar, ostentar. Só superfície. Não se valoriza a alma, não se valoriza a essência. É preciso a gente ter alegria, é preciso a gente ter afeto, é preciso a gente ter coisas que não se compra, que não valem dinheiro. Os verdadeiros valores não dependem da grana. Eles são abstratos, eles são da alma. E é isso que está sendo roubado da gente. A gente pensa que o objetivo da vida é ganhar dinheiro. Se esse fosse o objetivo da vida, quem tivesse dinheiro não morreria. Isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é viver bem. É viver bem. E viver bem é viver em paz. Viver com afeto, viver com o mínimo necessário. A maioria das pessoas não quer excesso. Não quer coisa demais. A maioria das pessoas só quer viver em paz. E nem isso consegue. Num estado dominado pelo poder econômico, onde o povo é simplesmente deixado de lado, sem saber o que acontece. É preciso a gente saber o que acontece. É isso que precisa acontecer. A gente tomar consciência do que acontece e determinar o que acontece. Porque os políticos são nossos empregados. Eles não têm que mandar na gente. Quem tem que mandar nos territórios é quem está nos territórios.
não é ordem de longe, ordem de fora. Isso dá transgenia, veneno, está envenenando terra, água, o alimento que a gente come. Tá? Por que interesse econômico? Sempre interesse econômico. O interesse econômico costuma ser desumano. E é preciso a gente humanizar a sociedade. A sociedade somos nós. Valeu, gente. Abraço. Cachorrão. Alô.